Vamos continuar a leitura do Filosofia da Crise. Está no capítulo 12, Ciclo das Formas Viciosas, página 121. Então aí ele continua. Para o desenvolvimento da nossa tese, o que nos interessa estabelecer é que o abstraído, pela nossa mente, dá-se ou não no conjunto da realidade. Admitem muitos filósofos que a nossa mente é capaz de abstrair universalidades, que não são reais, mas meramente conceituais, isso é, que não encontram um fundamento nas coisas, mas apenas são criações do nosso espírito. Outros, porém, afirmam que todas as abstrações que a nossa mente é capaz de fazer, desde que sejam rigorosamente construídas segundo os princípios da lógica, correspondem a uma realidade, quer física, quer metafísica. O ser humano se diferencia dos animais por possuir a racionalidade, isto é, a capacidade de construir esquemas generalizadores com os quais ele dá uma ordem lógica, de logos, razão, ou seja, uma ordem das razões que corresponde ao nexo das coisas, com a qual ele organiza o cosmos que os nossos sentidos surge caoticamente, eivado de heterogeneidades. Ou seja, duas posições aqui, uma posição mais nominal, né? Uma posição mais real, né? Que é um tema bem clássico na filosofia, na verdade. Aparece desde a antiguidade, tanto no ocidente grego, né? O Platão e o Aristóteles discutem muito isso aí. Aparece também na filosofia Sankhya e na filosofia Veda, com a Taittiriya Upanishad. O Japão e a China não vê tanto esse tema como fundamental. Ele existe, mas não é tão fundamental. O nominalismo vai surgir ali na época do Rabamur, na Idade Média. Depois você tem o Rutiliano, uma coroação mais moderada, mas mais famosa, com o Guilherme de Ockham. E vem aí até os dias de hoje com o Zubiri, com o Mário mesmo, com o William Lane Craig, vem bastante gente legal aí, Saul Kripke, etc. Então aqui ele está pegando uma dualidade, tem outras posições e subcategorias, mas basicamente uma posição que vai entender que o universal é um conceito, apenas um nome, né, uma coisa post-rein, criada pela mente, sem um fundamento real, né, uma coisa real. E uma posição realista, né, que admite que tem um fundamento real no objeto, ou antes do objeto, um ente genuinamente metafísico, como é o caso de Platão, o primeiro caso que citamos é o caso de Aristóteles. Mas, de todo modo, a abstração é sempre mental, independente da posição a respeito dos universais, tá? Platão, Aristóteles, Kant, Ockham, quem que você quiser pegar aí. Pode fazer o elemento comparativo, vocês vão ver que a abstração é sempre tomada nesse sentido. Então ele continua, né? Sendo generalizadora a atividade abstrativa do homem, tem ela que considerar primordialmente o que é homogêneo, separando o que é heterogêneo. Eu falo disso nos meus vídeos sobre o dualismo antinômico, né? Dá uma conferida lá. Assim, no conceito, consideram-se apenas as notas imprescindíveis que se repetem nos indivíduos, isto é, que os indivíduos têm em comum. Os conceitos são formados assim mesmo. Por essa razão, muitas vezes surgem na filosofia aqueles que combatem a atividade operativa racional por considerá-la excessivamente abstratora, por desprezar as heterogeneidades, e não apenas apresentar uma correspondência à realidade, que é heterogênea. Bom, realmente, os conceitos eles meio que dão uma cagadinha pro heterogêneo. Por isso que tem a posição racionalista empirista, né, que dá valor aos dois modos, né, o modo indutivo e dedutivo. Né, eles têm o seu valor, cada um em seu mote. A longa polêmica travada entre racionalistas que atribuem a propriedade no conhecimento à razão e também a ela o critério de conhecer os irracionalistas de toda a espécie que lhe negam tais valores, já esgotou todos os argumentos que poderiam ser esgrimados, ou aqui no caso ele usa esgrimidos, entre as duas facções, né, chamo de facções. Essas duas posições são posições de crise, porque uma atualiza na razão apenas os aspectos positivos, enquanto a outra apenas os negativos. Aí tem o pessoal que mexe com a parte intuitiva, né?
que afirma o valor da intuição, que é válido, e nega o valor à razão, né? E o Mário já vê nisso aí um problema, né? Enfim, esses longos comentários que a gente fez durante todos esses meses juntos a respeito do método do Mário, né? Eu imagino que o pessoal que está aqui no canal há mais tempo, né, desde o comecinho, né, já está familiarizado com esses conceitos, não precisa se alongar demais neles. Pelo menos eu penso assim, né? Posso estar errado. Por isso, intercalando-se entre ambas, surgem outras posições, como a de Aristóteles e a dos escolásticos, que reconhece o grande papel que tem a razão humana, como também as suas deficiências. Foi o que a gente falou antes. Para o desenvolvimento de nossa tese, a tese sobre o ciclo das formas viciosas, o que é preciso considerar é o seguinte: toda atividade noética do homem é abstratora, em graus maiores ou menores, isto é, escalares, portanto, e realiza uma crise. As abstrações realizadas pelo espírito humano, quando correspondem à realidade, não a apanham totalmente, mas apenas como um todo, totum et non totaliter, o que também revela a crise. Estabelecidos esses dois pontos, podemos agora estudar no conjunto real onde estão os fundamentos da abstração noética. Nesse conjunto da realidade, tudo quanto se refere à atividade abstratora do espírito se dá concrecionado. A separação realizada é meramente mental, pois a realidade forma um todo concreto, né? Então a gente não pensa na divisão e a divisão acontece, né? Falei para vocês uma vez do exemplo do Hegel, né? A gente não materializa o nosso discurso, diz elefante, o elefante aparece, mas a gente apenas aponta, né? Não gera a realidade, mas nela se identifica, em algum grau. O agravamento da crise, nesse caso seria uma diácrise, está no fato do espírito humano considerar o que ele atribuiu. E que separou, portanto, mentalmente, como se estivesse realmente, aqui, né, uma metáfora, aqui real fisicamente, separado no mundo real. Né? Como se, tá? Não como, tá? Como se. Quando o homem, ao realizar a abstração para analisar os seus conteúdos, se esquece de devolvê-los à realidade, ou obstina-se em não fazê-lo, agrava a crise de tal modo que as consequências se tornam perigosas para o próprio homem. Ou seja, a ação abstratora, ela já é crise. Então ela já te põe num problema existencial muito grande. Né? Porque joga na tua cara que você nunca consegue conhecer exaustivamente o objeto. Mas só uma parte dele. Mesmo que essa parte seja só material, só formal, um somatório dos dois, né? que o Mário vai assumir essa terceira posição. Tanto para ele quanto para mim é uma posição mais consistente, né? E até majoritária, né? Pensamento ocidental. Só que tem como o cara piorar essa situação. Que é quando ele só fica no campo da abstração. Então ele piora a crise. Não é isso? E aí vira uma diácrise, né? Que é a separação, o agravamento da crise por meio da separação excessiva. Né? Quer dizer, a coisa está separada e está um problema. Qual que é o problema? A separação. Aí vem um gênio aí no mundo. Por favor, resolver esse problema. Ah, que jeito, João das Couve? Vou separar mais um pouco. É até cômico, né? Mas isso aconteceu tantas e tantas vezes, acontece até hoje. Então na verdade não é nem cômico, né? É tragicômico. É um pouquinho de cada coisa. Então é disso que o Mário está falando aqui. A história humana está cheia de exemplos de atitudes abstratistas, as quais geram as posições absolutistas, também viciosas, que trouxeram e trazem consigo um corolário de consequências, das mais perniciosas para o ser humano. Passemos agora, antes de prosseguir nesta análise, a dar exemplos tomados de posições abstratistas, cujas consequências foram desastrosas para a humanidade em geral. Se tomarmos como objeto de nossas pesquisas o ser humano, podemos considerá-lo segundo os fatores que determinam na sua estrutura ôntica e segundo a sua circunstância ambiental, sob os ângulos da emergência e da predisponência. Um treco meio heideggeriano aqui, né? São fatores de emergência, os princípios intrínsecos do homem, como sejam a sua materialidade animal e o seu psiquismo, espiritual ou não, não importa. O homem é assim, emergentemente, corpo e alma.
Mas o homem implica a sociedade humana, de onde ela vem e na qual permanece, bem como ocupa certo habitat geográfico. Estes fatores atuam como predisponentes, porque dispõem o seu surgimento, como também o seu modo de proceder. Concretamente considerado, o homem é um corpo com psiquismo que vive numa sociedade num ambiente geográfico. No seu desenvolvimento, isso aqui é tranquilo, né? No processo da sua existência, não só depende dos fatores emergentes, como seu corpo, seu temperamento, biotipo, etc., como também da esquemática psicológica de que é provido. E ainda das influências ecológicas do ambiente circunstancial, como clima, lugar, fisionomia, geonomia, isso aqui influencia nossa condição material, nossa vida material, até nosso humor, tá? E da determinação e influências que possam exercer os seus semelhantes, bem como o lastro cultural que o antecede e o acompanha. Isso aqui é bem óbvio também, né? Como a religião, a ciência, a arte, a técnica e todas as criações superiores. Todos esses fatores se coordenam para estruturar intelectualmente o indivíduo. Não se pode realizar algo além das suas possibilidades ou, para lembrarmos um adágio da filosofia clássica, a ação segue-se ao agente. Esta não pode realizar-se senão o que é proporcionado às suas possibilidades. No caso em questão, o homem só pode atualizar o que cabe na sua emergência. Portanto, está determinado pela potência de sua materialidade e da sua espiritualidade, ou seja, não pode ter forma de rinoceronte e corpo de leão. Pô, não dá, meu. Só dá para ser humano mesmo. Mas o ser humano, sofrendo a ação do meio ambiente, e sobre ele exercendo a sua ação, é determinado, e determina-se proporcionadamente às suas possibilidades e às suas possibilidades e às possibilidades do meio ambiente. Se a predisponência exerce um grande papel sobre o homem, esta só poderá fazer eclodir aquilo que o homem já continha em potência. Portanto, é fácil compreender que os fatores ecológicos e históricos sociais, que inegavelmente exercem sua ação sobre ele, atuam dentro do âmbito da emergência humana. Esta é uma visão concreta do homem. Ou seja, independente do que seja o mundo que o sujeito está inserido, ele só consegue receber do mundo e produzir no mundo aquilo que ele tem em potência. A não ser que ocorra um milagre, uma transcendentalização, que ele supere os seus limites e se torne outra coisa, mas aí é complicado a gente admitir isso, tá? Eu não vou negar a possibilidade disso acontecer, por conta das minhas crenças e tudo mais, mas você vê que tem que admitir outras premissas, né? E trabalhar com outros motes também, né? Mas mesmo que, sei lá, pega o Aristóteles mesmo, que é antes de Cristo, vai afirmar isso aqui também. Isso aqui é aristotélico pra cacete. Só faz aquilo que pode, que é em potência. Só atualiza a potência, não atualiza outra coisa. A potência que ele mesmo tem, não a potência que ele não tem. Porque senão ele atualiza o nada. E quem atualiza o nada, nada atualiza. Aí vem o Mário. Se alguém se coloca num desses fatores, e eu considero como determinante, exclusivo ou predominante da ação humana, ter-se-á colocado numa posição de crise, pois ao atualizar um dos fatores estará virtualizando os outros. O biologismo, como vimos, levará muitos a considerarem que o fator bionômico, o corpo, determina toda a ação do ser humano. O psicologismo atualizará apenas o fator psicológico, considerando todos os outros como submetidos a este. O ecologismo afirmará que o homem é um produto dos fatores geonômicos, e o historicismo proporá que o homem é apenas um produto dos fatores históricos sociais. Qualquer dessas formas estará atualizando apenas um fator, excluindo os outros, ou submetendo-os hierarquicamente àquele, promovendo deste modo uma providência de crise, pois realizará uma modalidade do abstratismo. Ele não nega aqui, veja bem, ele não nega aqui a existência de hierarquias de motes, tá? Ele até estipula algumas ao longo do trabalho dele. O problema dele é quando essa hierarquia for arbitrária. Eu tô colocando aqui porque sim. Ou por conta de uma opinião. Não interessa. Dá quase na mesma.
E todas essas posições encontram, como sempre, encontraram argumentos e exemplos eloquentes do que realmente um desses fatores é o predominante. E tal se dá porque virtualizam os exemplos que mostram a predominância de outros fatores, ou seja, ignoram os outros. Se no desenvolvimento de uma vida humana ou de um grupo social vemos a predominância de um fator, há exemplos numerosos para provar, para mostrar a de outros. Todos esses ismos são manifestações abstratistas, e as filosofias que neles se fundam serão filosofias de crise. Tais filosofias nos revelam as suas formas viciosas, como nós as chamamos. E essas formas têm um papel importantíssimo na história do pensamento humano, exercendo influência sobre as atitudes e o destino da humanidade. Elas realizam tais formas viciosas, genuinamente abstratistas. Um verdadeiro ciclo, que chamamos ciclo das formas viciosas, que apresenta um ponto de partida sempre abstratista, que desenvolve até alcançar uma posição de absolutismo, conhecendo posteriormente uma desintegração após fluxos e refluxos, até terminar pelo abandono dos seus representantes e passar depois para as páginas da história, como mais uma de suas mais amargas experiências e das mais doloridas desilusões humanas. Puta, aqui ele dá um... Fica camusiano, né? Quer dizer, pô, a gente perde a conta de quantas posições filosóficas ficaram no passado. Isso aí é... Dá pra ficar o dia inteiro falando só disso. Vamos parar por aqui, tá? Segunda-feira a gente retoma. Um abraço para quem assistiu até aqui. Até mais ver.